estamos aqui com mais um Mobcast e hoje temos como convidado o Reinaldo Cerqueira, que atua na auditoria. Obrigado, Reinaldo, por participar aqui conosco. Por nada, Karina. É um prazer poder colaborar com a empresa. E hoje o tema, pessoal, é política integrada. Reinaldo, conta pra gente qual é a política integrada da Mob Brasil. Nossa política é transportar pessoas com padrão diferenciado de qualidade, caracterizado pela pontualidade, regularidade e bom atendimento, operando com uma equipe de colaboradores capacitados para melhor servir, atendendo aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à organização, contribuindo com a proteção do meio ambiente, reduzindo os níveis de emissão de poluentes, gerenciamento dos resíduos gerados, garantindo a sustentabilidade da empresa no mercado, contribuindo com a melhoria contínua e eficácia do sistema de gestão integrada. Nossa, Reinaldo, é muita informação, né? Como é que a gente pode ajudar quem está no dia a dia a entender melhor essa política integrada? Por exemplo, eu sou um motorista. Essa política é a mesma para mim? Num todo, sim. Mas o motorista ele tem uma atividade diferente, por exemplo, do funcionário interno, né? Então, o motorista ele contribui, por exemplo, com um bom atendimento ao passageiro, com uma direção defensiva, né? Uma boa direção para que ele atenda todos os pontos, para que ele não tenha reclamações, para que ele possa trazer os passageiros nos pontos para a empresa e que não queime, né? Não queime ponto algum, né? Esse é um exemplo para o motorista. No caso do cobrador, já é totalmente diferente, mas ele tem um tratamento direto com o nosso cliente, que é o nosso passageiro. Se ele trata mal o passageiro, a nossa política não está sendo, ela não está sendo cumprida, né? E aí você fala muito na questão de qualidade, né? E como é que eles contribuem para a questão de meio ambiente? No caso do motorista, vamos citar aqui a nossa maior quantidade de funcionários são motoristas e cobradores, né? Então a gente pode falar do motorista que ele contribui, por exemplo, na direção. Com certeza, se ele for um motorista que não cuida da direção, a direção defensiva, ele estará emitindo aí muito mais poluentes do que um que dirige de forma correta, né? Quanto à ISO 9001, que fala de qualidade, tem a questão da documentação do colaborador, do motorista, né, por exemplo. Então, a CNH, o toxicológico, vai falar sobre os cursos dele, que tem que estar em dia também. Já na questão do meio ambiente, ele pode contribuir na direção. A direção defensiva contribui com um menor número aí de emissão de poluentes também, né? Quando você fala na questão de qualidade, o que mais que o motorista podia trazer para a gente? A regularidade entraria nisso? A pontualidade da viagem ou não? Com certeza. Isso está previsto lá na política, né? A gente fala de política, a gente fala da pontualidade de partidas e do bom atendimento ao cliente. Se ele não para no ponto, se ele passa direto, por exemplo, com certeza a gente está indo na contramão da política da empresa. Legal. E aí, se eu for para uma outra função, por exemplo, mecânico, o mecânico, como é que se encaixaria essa política integrada para ele? Na questão da qualidade, como falamos anteriormente, o mecânico ele contribui com a utilização correta dos EPIs, por exemplo. Com certeza a gente tem uma fiscalização lá na garagem e a gente verifica os colaboradores que estão com EPI ou não, né? Então isso contribui bastante, mecânico, para que você não fique sem os EPIs corretos. Como, por exemplo, a bota, você não pode de forma alguma ficar sem a bota. Sobre o protetor auricular também, não pode deixar de utilizar. Na questão da 14001, nós temos o caso do derramamento de óleo, que não pode ocorrer, né? Mas quando ocorre, a gente tem o plano B, que é o uso do pó de serra, né? Que você tem que jogar o pó de serra logo em seguida e depois recolher esse lixo e descartar da forma correta. Quando você fala que tem a responsabilidade do mecânico, né, na política integrada e do motorista, eles têm alguma ligação, uma atividade ligada à outra? Isso interfere, influencia, ajuda? Como é que você vê isso? Com certeza, é um ciclo, né? O mecânico fazendo da forma correta, fazendo todo o trabalho da forma correta, o carro sairá de uma forma melhor para o motorista poder operar. No vice-versa também, o motorista, se ele dirigir de uma forma brusca, vamos dizer assim, ele trará mais problemas para a manutenção e vai se tornando um ciclo. Tá. E agora, se eu sou do administrativo, qual que é o meu papel nessa política integrada? No administrativo, tem a questão das normas internas, né? Nós temos algumas normas a seguir e vai também de encontro com a política da empresa.
como, por exemplo, a pontualidade da chegada, da entrada e saída, né? A refeição entra também. Você tem aí o administrativo, ele tem 1 hora para refeição, ele não pode exceder e nem ser menor nesse tempo de refeição também. Na questão do meio ambiente, nós temos a questão de desligar os aparelhos quando for embora, fazer o descarte correto dos plásticos, por exemplo, no local de reciclagem, apagar as luzes ao sair, apagar as impressoras, as televisões no departamento também, isso é importante. E agora, se a gente for juntar, tem alguma relação administrativo com quem está na manutenção, quem trabalha na operação? Tem alguma relação as atividades com a política integrada? Sim, a atividade fim da empresa é transportar passageiros. Então, a gente, com certeza, todos nós estamos fazendo um trabalho para que esse objetivo seja alcançado. Então, o administrativo, ele faz, por exemplo, o gerenciamento das horas do colaborador, do motorista, do cobrador, da fiscalização, da manutenção. E a manutenção faz as corretivas, as preventivas que devem ser feitas para que o carro saia. E o motorista, ele tem que operar de uma forma com que não traga o carro tantas vezes para a garagem. Ah, legal. Então, o administrativo, ele dá o suporte para as outras áreas, manutenção e operação, todo mundo para transportar pessoas. Agora, se eu precisar saber dessa política integral, assim, que nem você leu pra gente, onde que eu acho ela? Em todas as salas da garagem deve constar um quadro, aquele quadro azul que você viu no início da gravação, consta em cada sala da garagem. Garagem Alvarenga e garagem Jabaquara. Também é possível visualizar a política integrada no intranet. No intranet, se você clica ali no logo do Imóvel Brasil, ele vai trazer essa política que nós lemos lá no início do vídeo. Também temos nos pontos finais também. Todo ponto final nós temos essa política. E temos também a política no Unimob. No Unimob tem uma tela que ele fala sobre política de gestão integrada. É um curso, né, que vai falar lá de nova política. Se você não fez ainda, acesse e conclua o seu curso quanto antes. Só uma observação, Karina. Nós temos também no Rodomob. Isso. Onde no Rodomob? Na tela de comunicados. Na tela de comunicados terá essa informação. E, Reinaldo, se eu não souber o meu papel, tiver dúvida na minha atividade, na minha função, no que eu contribuo para essa política integrada, o que eu faço? Você pode procurar o seu gestor. O gestor terá informações. Caso não consiga falar com ele, procure o RH da empresa, aqui na garagem da Alvarenga. Ou, caso a RH não esteja em atendimento, pode me procurar também, que eu posso ajudar a sanar as suas dúvidas. Tá, joia. Então, pessoal, com isso a gente finaliza esse Mobcast hoje, falando um pouquinho de política integrada. Lembre-se, se vocês não acessarem ainda o curso, acessem o curso no Unimob. Se tiverem alguma dúvida também, deixem aqui nos comentários. Agradecemos a sua participação e até o próximo vídeo. Obrigado, Karina.